quem faz do sonho a vida e da cultura em estufa das suas sensações uma religião e uma política, para esse o primeiro passo, o que acusa na alma que ele deu o primeiro passo, é o sentir as coisas mínimas extraordinária e desmedidamente. Este é o primeiro passo, e o passo simplesmente primeiro não é mais do que isso. Saber pôr no saborear de uma chavena de chá a volúpia extrema que o homem normal só pode encontrar nas grandes alegrias que vêm da ambição subitamente satisfeita toda ou das saudades de repente desaparecidas, ou então nos atos finais carnais do amor. Poder encontrar na visão do poente ou na contemplação de um detalhe decorativo aquela exasperação de sentidos que geralmente só pode dar não o que se vê ou o que se ouve, mas o que se cheira ou se gosta. Essa proximidade do objeto da sensação que só as sensações carnais, o tato, o gosto, o olfato, esculpem de encontro à consciência, poder tornar a visão interior o ouvido do sonho. Todos os sentidos supostos e dos supostos, recebedores e tangíveis como sentidos virados para o externo. Escolho estas, e as análogas suponham-se, dentre as sensações que o cultor de sentir se logra, educado já, espasmar, para que deem uma noção concreta e próxima do que busco dizer. O chegar, porém, a este grau de sensação, acarreta ao amador de sensações o correspondente peso ou gravame físico de que correspondentemente sente com idêntico exaspero consciente o que de doloroso impinge do exterior e por vezes do interior também, sobre o seu momento de atenção. É quando em excesso é outra sofrer com prolixidade e porque o constata que o sonhador é levado a dar o segundo passo na sua ascensão para si próprio. Ponho de parte o passo que ele poderá ou não dar e que consoante ele o possa ou não dar, determinará tal ou tal outra atitude, jeito de marcha nos passos que vai dando, segundo possa ou não isolar-se por completo da vida real, se é rico ou não, redunda nisso. Porque suponho compreendido nas entrelinhas do que narro, que consoante é ou não possível ao sonhador isolar-se e dar-se a si, ou não é com menor ou maior intensidade ele deve concentrar-se sobre a sua obra de despertar doentiamente o funcionamento das suas sensações, das coisas e dos sonhos. Quem tem de viver entre os homens ativamente, encontrando-os, e é realmente possível reduzir ao mínimo a intimidade que se tem de ter com eles, a intimidade, não um mero contato, com gente é o prejudicador. Terá de fazer gelar toda a sua superfície de convivência para que todo o gesto fraternal e social feito a ele escorregue e não entre e não se imprima. Parece muito isso, mas é pouco. Os homens são fáceis de afastar, basta não nos aproximarmos. Enfim, passo sobre este ponto e reintegro-me no que explicava. O criar uma agudeza, uma complexidade imediata e as sensações as mais simples e fatais conduz, eu disse, se a aumentar imoderadamente o gozo que sentir dá, também a elevar com despropósito o sofrimento que vem de sentir. Por isso, o segundo passo do sonhador deverá ser o evitar o sofrimento. Não deverá evitá-lo como um estoico ou um epicurista da primeira maneira, desnidificando-se, porque assim endurecerá para o prazer e como para a dor. Deverá, ao contrário, ir buscar a dor, o prazer, e passar em seguida a educar-se e a sentir a dor falsamente, isto é, a ter ao sentir a dor um prazer qualquer. Há vários caminhos para essa atitude. Um é aplicar-se exageradamente a analisar a dor, tendo preliminarmente disposto o espírito e perante o prazer não analisar, mas sentir apenas. É uma atitude mais fácil aos superiores, é claro, do que dita parece. Analisar a dor e habituar-se a entregar a dor sempre que aparece, e até que isso aconteça por instinto e sem pensar nisso, a análise acrescenta a toda a dor o prazer de analisar. Exagerado o poder e o instinto de analisar, breve o seu exercício absolve tudo e da dor fica apenas uma matéria indefinida para análise. Outro método mais sutil, esse e mais difícil, é habituar-se a encarar a dor numa determinada figura ideal. Criar um outro eu que seja o encarregado de sofrer em nós, de sofrer o que sofremos. Criar depois um sadismo interior, masoquista, todo, que goza do seu sofrimento como se fosse de outrem.
Este método, cujo aspecto primeiro lido é de impossível, não é fácil, mas está longe de conter dificuldades para os industriados na mentira interior. Mas é eminentemente realizável. E então, conseguido isso, que sabor a sangue e a doença, que estanho travo de gozo longínquo e decadente que a dor e o sofrimento vestem. Dor aparenta-se com inquieto e magoante auge dos espasmos. Sofrer, o sofrer longo e lento, tem um amarelo íntimo da vaga felicidade das convalescenças profundamente sentidas. E um requinte gasto e desassossegado e a dolência aproxima essa sensação complexa da inquietação que os prazeres causam na ideia de que fugirão e a dolência que os gozos tiram do antecansaço que nasce de se pensar no cansaço que trarão. Há um terceiro método para subtilizar em prazeres as dores e fazer das dúvidas e das inquietações um mole leito. É o dar às angústias e aos sofrimentos, por uma aplicação irritada da atenção, uma intensidade tão grande que pelo próprio excesso tragam o prazer do excesso. Assim como pela violência surgiram a quem de hábito e educação de alma ao prazer se vota e dedica. O prazer que dói porque é muito prazer. O gozo que sabe a sangue porque feriu. E quando, como em mim, requintador que sou de requintes falsos, arquiteto que me construo de sensações subutilizadas através da inteligência, da abdicação da vida, da análise da própria dor, todos os três métodos são empregados conjuntamente quando uma dor, sentida imediatamente, sem demora para estratégia íntima, é analisada até a secura, colocada no eu exterior até a tirania e enterrada em mim até o auge de ser dor. Então verdadeiramente eu me sinto o triunfador e o herói. Então me para a vida e a arte se me roja aos pés. Tudo isso constitui apenas o segundo passo que o sonhador deve dar para o seu sonho. O terceiro passo que conduz ao limiar rico do templo, esse quem que não só eu o soube dar. Esse é o que custa, porque exige aquele esforço interior que é imensamente mais difícil. Que o esforço na vida, mas que traz compensações pela alma fora que a vida nunca poderá dar. E esse passo é tudo isso sucedido, tudo isso totalmente, conjuntamente feito. Sim, empregados os três métodos sutis e empregados até gastos, passar a sensação imediatamente através da inteligência pura, coá-la pela análise superior para que ela se esculpa em forma literária e tome vulto e relevo próprio. Então fixei-a de todo. Então eu tornei o irreal real e dei ao inatingível um pedestal eterno. Então fui eu dentro de mim coroado o imperador. Porque não acrediteis que eu escrevo para publicar, nem para escrever, nem para fazer arte mesmo. Escrevo porque esse é o fim, o requinte supremo, o requinte temperamental e lógico da minha cultura de estados de alma. Se pego numa sensação minha e o desfio até poder com ela tecer a realidade interior, a que eu chamo, ou a floresta do alinhamento, ou a viagem nunca feita. Acreditai que eu faço não para que a prosa soe lúcida e trêmula, ou mesmo para que eu goze com a prosa. Ainda que mais isso quero, mais esse requinte final ajunto, como um cair belo de pano sobre os meus cenários sonhados, mas para que de complexa exterioridade ao que é interior, para que assim realize o irrealizável, conjugue o contraditório e, tornando o sonho exterior, lhe deu o seu máximo poder de puro sonho, estagnador de vida que sou, burilador de inexatidões, pajem doente da minha alma rainha, lendo-lhe ao crepúsculo, não os poemas que estão no livro aberto sobre os meus joelhos da minha vida, mas os poemas que vou construindo e fingindo que leio, e ele fingindo que ouve, enquanto a tarde lá fora, não sei como ou onde, dulcifica sobre essa metáfora erguida dentro de mim em realidade absoluta a luz tênue e última de um misterioso dia espiritual.